Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o nosso dia 92, segundo Crônicas de 1 a 4. Bora lá? Segundo Crônicas 1. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão falou a todo Israel, os líderes de 1000 e de 100, os juízes, todos os líderes de Israel e os chefes de famílias. Depois, o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat-Jearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, fizera estava em Gibeon, em frente do tabernáculo do Senhor. Ali, Salomão e a Assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Peça-me o que quiser, e eu darei a você. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar esse teu grande povo? Deus disse a Salomão: Já que este é o desejo de seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu. Mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Então Salomão voltou de Gibeon, de diante da tenda do encontro, para Jerusalém e reinou sobre Israel. Salomão juntou carros e cavalos. Chegou a ter 1400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele, em Jerusalém. O rei tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas da Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. Importavam do Egito um carro por 7,2 kg de prata, e um cavalo por 1,8 kg, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Segundo Crônicas 2, Salomão deu ordens para a construção de um templo em honra ao nome do Senhor e de um palácio para si mesmo. Ele designou 70.000 homens como carregadores, 80.000 como cortadores de pedras nas colinas e 3.600 como capatazes. Depois Salomão enviou esta mensagem a Hirão, rei de Tiro: Envia-me cedros como fizeste para meu pai Davi, quando ele construiu seu palácio. Agora estou para construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, e dedicá-lo a ele, para queimar incenso aromático diante dele, apresentar regularmente o pão consagrado e fazer holocaustos todas as manhãs e todas as tardes, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas do Senhor, o nosso Deus. Esse é um decreto perpétuo para Israel. O templo que vou construir será grande, pois o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. Mas quem é capaz de construir um templo para ele, visto que os céus não podem contê-lo, nem mesmo os mais altos céus? Quem sou eu, então, para lhe construir um templo, a não ser como um lugar para queimar sacrifícios perante ele? Por isso, manda-me um homem competente no trabalho com ouro, com prata, com bronze, com ferro e com tecido roxo, vermelho e azul, e experiente em esculturas, para trabalhar em Judá e em Jerusalém com os meus hábeis artesãos, preparados por meu pai Davi. Também envia-me do Líbano madeira de cedro, de pinho e de junípero, pois eu sei que os teus servos são hábeis em cortar a madeira de lá. Os meus servos trabalharão com os teus para me fornecerem madeira em grande quantidade, pois é preciso que o templo que vou edificar seja grande e imponente. E eu darei como sustento a teus servos, os lenhadores, 20.000 tonéis de trigo, 20.000 tonéis de cevada, 2.000 barris de vinho e 2.000 barris de azeite.
Irão, rei de Tiro, respondeu por carta a Salomão: O Senhor ama o seu povo, e por isso te fez rei sobre ele. E acrescentou: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que fez os céus e a terra, pois deu ao rei Davi um filho sábio, que tem inteligência e discernimento, e que vai construir um templo para o Senhor e um palácio para si. Estou te enviando Hurão-Abi, homem de grande habilidade. Sua mãe era de Dan e seu pai de Tiro. Ele foi treinado para trabalhar com ouro e prata, bronze e ferro, pedra e madeira, e em tecido roxo, azul e vermelho, em linho fino e em todo tipo de entalhe. Ele pode executar qualquer projeto que lhe for dado. Trabalhará com os teus artesãos e com os de meu senhor Davi, teu pai. Agora envia meu senhor a teus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho que o meu senhor prometeu. E cortaremos toda a madeira do Líbano necessária, e a faremos flutuar em jangadas pelo mar, descendo até Jope. De lá poderás levá-la a Jerusalém. Salomão fez um recenseamento de todos os estrangeiros que viviam em Israel, como o que fizera seu pai Davi, e descobriu-se que eram 153.600. Ele designou 70.000 deles para serem carregadores e 80.000 para serem cortadores de pedras nas colinas, com 3.600 capatazes para manter o povo trabalhando. Segundo Crônicas 3. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi, na eira de Araúna, o Jebuseu, local que havia sido providenciado por Davi. Começou a construção no segundo dia do segundo mês do quarto ano de seu reinado. Os alicerces que Salomão lançou para o templo do Senhor tinham 27 metros de comprimento e 9 metros de largura, pela medida antiga. O pórtico da entrada do templo tinha 9 metros de largura e 9 metros de altura. Ele revestiu de ouro puro, o seu interior. Recobriu de pinho o átrio principal, revestiu-o de ouro puro e decorou-o com desenhos de tamareiras e correntes. Ornamentou o templo com pedras preciosas. O ouro utilizado era de Parvaim. Também revestiu de ouro as vigas do forro, os batentes, as paredes e as portas do templo, e esculpiu querubins nas paredes. Fez o lugar santíssimo com 9 metros de comprimento e 9 metros de largura, igual à largura do templo. Revestiu o seu interior de 21 toneladas de ouro puro. Os pregos de ouro pesavam 600 gramas. Também revestiu de ouro as salas superiores. No lugar santíssimo, esculpiu e revestiu de ouro 2 querubins, os quais, de asas abertas, mediam juntos 9 metros. Cada asa, de 2 metros e 25 centímetros, tocava de um lado na parede do templo e do outro lado na asa do outro querubim. Assim, os querubins, com asas que se estendiam por 9 metros, estavam em pé, de frente para o átrio principal. Ele fez o véu de tecido azul, roxo, vermelho e linho fino, com querubins desenhados nele. Fez na frente do templo 2 colunas que, juntas, tinham 16 metros, cada uma tendo em cima um capitel com 2 metros e 25 centímetros. Fez correntes entrelaçadas e colocou-as no alto das colunas. Fez também 100 romãs, colocando-as nas correntes. Depois levantou as colunas na frente do templo, uma ao sul, uma ao norte. A que ficava ao sul deu o nome de Jaquim, e a que ficava ao norte, Boaz. Segundo Crônicas 4. Salomão também mandou fazer um altar de bronze de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4 metros e meio de altura. Fez o tanque de metal fundido, redondo, medindo 4 metros e meio de diâmetro e 2 metros e 25 centímetros de altura. Era preciso um fio de 13 metros e meio para medir a sua circunferência. Abaixo da borda e ao seu redor havia figuras de touro de 5 em 5 centímetros. Os touros foram fundidos em 2 fileiras e numa só peça com o tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. Ficava em cima deles e a- Ficava em cima deles e as pernas traseiras dos touros eram voltadas para o centro. A espessura do tanque era de 4 dedos, e a borda era como a borda de um cálice, como uma flor de lírio. Sua capacidade era de 60.000 litros. Fez 10 pias, colocando 5 no lado sul e 5 no lado norte.
Nelas era lavado tudo o que era usado nos holocaustos, enquanto que o tanque servia para os sacerdotes lavarem. Fez 10 candelabros de ouro, de acordo com as especificações, e os colocou no templo, 5 no lado sul e 5 no lado norte. Fez 10 mesas e as colocou no templo, 5 no lado sul e 5 no lado norte. Também fez 100 bacias de ouro para aspersão. Fez ainda o pátio dos sacerdotes e o pátio principal com suas portas e revestiu de bronze as suas portas. Pôs o tanque no lado sul, no canto sudeste do templo. Também fez os jarros, as pás e as bacias para aspersão. Hurão-Abi terminou assim o trabalho de que fora encarregado pelo rei Salomão no templo de Deus. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos decorrentes que decoravam os 2 capitéis, as 400 romãs para os 2 conjuntos decorrentes, sendo 2 fileiras de romãs para cada conjunto, os 10 carrinhos com as suas 10 pias, o tanque e os 12 touros debaixo dele, os jarros, as pás, os garfos de carne e todos os utensílios afins. Todos esses utensílios que Hurão-Abi fez para o templo do Senhor, a pedido do rei Salomão, eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zeredá, que o rei os mandou fundir, em moldes de barro. Salomão os fez em tão grande quantidade que não se pôde determinar o peso do bronze utilizado. Além desses, Salomão mandou fazer também todos esses utensílios para o templo de Deus: o altar de ouro, as mesas sobre as quais ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro com as suas lâmpadas, para alumiarem diante do santuário interno, conforme determinado, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro maciço, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas, os incensários de ouro puro e as portas de ouro do templo, tanto as portas da sala interna, o lugar santíssimo, quanto as portas do átrio principal. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Espero vocês aqui amanhã novamente e que Deus os abençoe.